Oi pessoal, hoje eu vou fazer com vocês esse quadrinho de cactos que eu apresentei na Mega Artesanal. Aqui eu usei técnicas de sombra, de luz, a minha coleção de mini stencils e uma cartela de cores bem colorida. E aí, vamos lá? Vamos aprender juntas? São 3 recortes em MDF, 3 milímetros. Eu tenho aqui os 3 recortes, 3 modelos diferentes. Aqui eu passei uma demão de base, que eu uso meu mineral. Eu vou fazer com vocês esse daqui, o cactus, que tem essa florzinha aqui em cima. Com base nesse, vocês fazem os outros tranquilamente. O primeiro passo é passar a base, o mineral. Vou deixar aqui separadinho e vamos trabalhar nessa daqui, que é esse quadrinho aqui. O mineral vocês podem passar com um rolinho de espuma, bem sequinho, quase nada de tinta, só para tirar aquele amarelado do MDF e não invadir aqui as laterais, porque aqui eu não pintei, eu deixei no próprio MDF. Agora pode perceber que eu já passei uma mão aqui de uma cor que eu tenho aqui, rosé. Vou isolar agora a parte do cactus e essa florzinha aqui eu já fiz, que eu vou começar pelo vaso. Então essa parte já está com base, depois nós vamos trabalhar com sombra. Vou isolar aqui, vou isolar o cactus para trabalhar só com o vasinho. Para preencher esse vasinho, tanto vocês podem usar o rolinho de espuma, como essa esponja triangular. A esponja triangular é muito usada para maquiagem, para peças pequenininhas assim também dá um bom resultado. O rolinho de espuma, nunca esqueçam de colocar tinta em todo o rolinho, passar bastante tinta aqui, tirar o excesso. O rolinho tem que estar com tinta suficiente para não manchar, para dar uma boa cobertura. As tintas que eu uso são tintas que eu mesma envaso, são tintas PVA. Então, se vocês gostarem do tom, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, que eu passo para vocês o nome que eu usei, e tem também no meu site. O vasinho, ele tem uma basezinha menor, essa daqui, que vai ser sobreposta aqui depois. Vou dar uma secadinha, que vai ser necessário 2 demãos. Aqui no vasinho eu vou trabalhar com stencil. Como eu falei para vocês, eu usei uma coleção que eu lancei agora na Mega Artesanal do mini stencil. É uma coleção onde você vai encontrar 4 modelos, são 4 mini stencils, são modelos diferentes. Na verdade, tem 2 kits. Aqui tem 4 modelos, que é o kit 1, e no modelo kit 2, mais 4 modelos. Também vocês vão encontrar no site www.crlaser.com.br. É bem prático, porque em peças pequenas, às vezes os stencils que a gente encontra são grandes, desproporcionais. Então esse daqui é o ideal para peças pequenas, detalhezinhos pequenos. Agora eu vou usar esse aqui, que é o modelo CR 045. Antes de fazer o stencil, eu vou pôr uma luz aqui no centro. Vocês vão ver que dá toda a diferença se você fizer a luz antes. Como aqui eu usei o meu tom chamado Bahama, eu vou fazer uma luz aqui no centro com um tom mais claro. Aqui eu usei uma luz no centro com um cinza turvo, uma luz bem expandida no centro do vaso. Tira sempre o excesso. Essa luz, ela é mais larga e vai diminuindo aqui conforme o vaso vai diminuindo.
diminui também a luz. E nessa parte menor também tem a luz. Aí você faz a luz já no formato da peça. Aqui eu estou usando um pincel cerda branca e centralizando essa luz. Secar um pouco. E agora sim vou vir com o stencil. O stencil eu vou fazer com um azul mais escuro, sempre tirando o excesso num papel, um paninho seco, eu prefiro um papel, para descarregar bem o excesso de tinta. Se achar necessário, pode fixar aqui o stencil, para não sair do lugar, olha. As extremidades são mais escuras. E vou deixar o centro um pouquinho mais claro. E um tom um pouco mais escuro para reforçar as laterais, para ficar mais escuro ainda. E aquela luz que nós fizemos antes, ilumina o centro. E outra dica também, é essa parte aqui que vai ser sobreposta. Como eu usei o stencil aqui dessa maneira, aqui eu vou inverter, ó. Vou fazer nessa posição. Mesma coisa, lateral primeiro, onde eu vou querer mais escuro. Depois eu venho pro centro. Esse mini stencil facilitou bastante, viu? Bastante mesmo, porque ele encaixa certinho em pequenos detalhes, onde muitas vezes você não tem um stencil que facilite, né? Que proporcional ao tamanho da sua peça. É um recortinho que vai junto para você depois de envernizado colar e dar essa sobreposição. Então aqui eu usei o stencil 0,45. Agora nós vamos trabalhar cactos. Posso usar a mesma fita e isolar a parte de baixo. Cactos eu vou usar uma esponja marinha para dar o efeito que eu quero e 3 tons de tinta. Um verde mais claro, um intermediário e um verde bem escuro. Antes de pôr o verde, vou pôr um pouquinho do amarelo, que ele vai servir como uma luz para iluminar aqui a parte do cactus. Então, com a esponja marinha, eu faço essa textura, seco. Agora eu venho com o verde mais claro. Pego toda a tinta, tiro aqui o excesso. Aqui eu já faço uma texturinha, olha. Repito o processo aqui. Os outros cactos, o processo é o mesmo. O que pode ser feito, e o que eu fiz, foi mudar o tom das tintas, o tom dos verdes, porque nenhuma folhagem é idêntica à outra. Então, no caso aí, eu usei um verde intermediário, um verde mais escuro, um verde folhagem, mudei os tons. Então, com isso, consegue uma folhagem diferente. Fazendo isso, aparece um pouquinho o amarelo aqui de fundo, um pouco o verde mais claro, não fica só com uma cor. E na parte do cactus, nós também podemos usar stencil. E nesse caso, eu usei esse de margaridinhas aqui, ó, bem miudinho. Eu usei para dar o efeito, como se fosse aqueles espinhinhos do cactus. Eu fiz com um amarelinho bem clarinho. Para o stencil, eu costumo usar esse pincel Ceramic 757. Se você gostar de usar um quadradinho também, pode ser, mas eu
me adaptei bem a esse e a maioria dos meus trabalhos de stencil eu faço com esse 757. Não precisa fazer o stencil em toda a circunferência aqui do cactus, ou você pode deixar mais forte numa lateral e vir suavizando para ele ficar mais suave aqui na ponta. O efeito da margaridinha fica bem delicado, bem bonitinho. Agora eu vou fazer a sombra. Vou só dar uma secada. A sombra nós vamos fazer com pincel chanfrado, aqueles pincelzinho angular. E eu posso usar esse mesmo verde que eu usei. O próprio recorte do laser já vem marcado aqui as divisórias. O que você vai fazer é seguir essas divisórias. Eu costumo dizer o seguinte: o desenho que está inteiro, ele está na frente. O que está atrás é o que vai receber sombra. A primeira sombra larga, expandida. Que ela vai ajudar a dar esse efeito, essa profundidade. Aqui entre o vaso e a planta, o cactus, também é necessário fazer a sombra. Depois de fazer a primeira sombra, eu faço uma segunda sombra, que é o que vai definir realmente essas divisórias. E essa segunda sombra eu faço com verde bem escuro. Essa segunda já tem que ser mais fina, que ela vai simplesmente reforçar a primeira sombra, dando mais ainda esse efeito de profundidade, separando as duas partes. Quanto mais luz, mais sombra, mais bonito ele fica. Hoje nossa tendência é fazer trabalhos rápidos, ninguém quer ficar muito tempo trabalhando, né, e numa peça, mas algumas coisas não dá para abrir mão, né? Praticamente pronto o nosso cactus. Essa florzinha aqui, que eu já havia preenchido com minha cor rosé, eu vou só fazer uma sombra. Aqui onde a fita pega e às vezes fica faltando um pouquinho de tinta, é só a hora que você tirar a fita, dá uma acertadinha aqui com a tinta, olha. A florzinha, eu usei esses dois tons, o rosé e agora por cima, melancia, para fazer a sombra. Todas essas cores que eu estou mostrando aqui para vocês estão lá no site, tá, gente? Vou repetir aqui o site: www.crlaser.com.br. Verifica aqui o que está na frente, o que está atrás. O que está na frente recebe luz, o que está atrás, sombra. Partindo desse raciocínio, você não vai mais errar. Os mini stencils também estão no site. Os quadrinhos de cactus também estão. E a partir do recorte do quadrinho, muita coisa bonita dá pra fazer, né? E a florzinha do cactus é muito bonitinha, né, gente? Eu tenho aqui meus vasinhos de verdade. Saem umas florzinhas, são bem delicadinhas, são lindas. E um pouquinho de luz aqui na ponta. Nosso cactus tá pronto. Esse é um modelinho. A partir desse, da maneira que foi feita esse, vocês vão fazer os outros, tá? Aí, mudando a corzinha do vaso e como vocês vão fazer a parte de cima, é praticamente igual. Só mudar o stencil e as sombras. Agora eu vou dar uma dica pra vocês do quadrinho. É um quadrinho em pinos. Você vai invernizar, lixar, e depois de invernizar e lixar, vai pegar uma esponjinha, aquelas amarelas de cozinha, e com a cor ferro, é um marrom meio escuro,
você vai passar para tingir só a madeira. Veja que não está muito escura, é só um tingimento na madeira. E aí você vai pôr fita crepe, assim como você usa para isolar os trabalhos, vai pôr essa fita crepe. Só que essa fita crepe você encontra em lojas de material de construção, artesanato às vezes até tem. É uma fita um pouquinho mais fina. Essa aqui tem 9 milímetros. Você vai pôr a fita aqui na parte interna. Vai vir com um estilete, corta essa parte que tá sobrando aqui, para ficar essa moldura certinha. Feito isso, vai lixar, para essa fita fixar bem a madeira. Volta toda. E aí você pode vir com um pincel chato e pintar só essa lateral aqui. Aqui eu vou por esse verde que a gente usou aqui a princípio, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vai passar 2, 3 demãos só nessa parte. A hora que você tirar essa fita, depois de seco, entre uma demão e outra sempre seca. A hora que você tirar a fita, vai ficar essa moldurinha certinha, ó. E aí é só passar o verniz. Aí pode usar um stencil. Como o cactus vai aqui na frente, um stencil só para fazer um fundo aqui na lateral. Que aí pode usar também com essa cor ferro, para dar esse efeito aqui, ó. Só para ter um fundo aqui. E os recortes acompanham o quadrinho, que é o recorte cactus e suculentas, que aí é só passar com um rolinho ou com uma esponjinha de maquiagem, aquela triangular, com a cor branca, que aí eu colei aqui do lado de dentro. O quadrinho também acompanha uma basezinha para levantar, para você poder colar aqui atrás, olha, não dá pra ver aqui, mas tem uma basezinha colada aqui para levantar e para ele ficar preso, sustentado, sem afundar aqui no quadrinho. Então são 3 modelos. Aqui eu fiz de suculentas, a maneira aqui de usar o stencil é a mesma. Aqui também com esponja marinha, como eu falei pra vocês, mudando o tom. Esse daqui, a mesma coisa. Esse é o mesmo stencil que eu usei agora. E aqui um stencil todo em xizinho, que também ficou bem bonitinho. A partir daí vocês podem fazer quadros, porta-chaves e o que mais vocês quiserem, usando os recortes da CR Laser. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido a aula. E agora a gente está com um canal aí no YouTube. Façam as suas inscrições para receber novidades, ok? Fiquem com Deus, obrigada e até mais!